Agora é hora de sabermos como ler arquivos. Assim como o fprintf é o printf para arquivos, o fscanf é o scanf com essa destinação. Então é com fscanf que carregamos o conteúdo de um arquivo para o nosso programa. Existem funções específicas para realizar buscas no conteúdo de um arquivo. O ponteiro que usamos para navegar no arquivo é reposicionado com fseek. A função rewind sempre retorna o ponteiro para o início do arquivo. E a feof verifica se o ponteiro chegou no fim do arquivo. Vamos ver um exemplo com todas essas funções. Então, para fixar o fscanf, vamos fazer um exemplo aí de um arquivo que foi criado. Eu criei um arquivo chamado lista com alguns produtos aqui, arroz, feijão, batata, cebola. E esse arquivo, então, vai ser lido no nosso programa, tá? E esses itens vão ser lidos e impressos de uma forma que eu defini aqui, certo? Então, aqui ele vai abrir, como já vimos várias vezes, o fopen aqui, né? Ele vai abrir esse lista.txt. Em seguida, eu vou fazer a impressão no terminal, né? Dessa frase, tem que comprar. Aí a gente vê aqui que já vimos que tem uma função diferente, né? Uma chamada para uma função que não vimos ainda, que é a feof, tá? A feof ela retorna se um ponteiro, né, de arquivo se encontra no final do arquivo. Quando colocamos essa exclamação, a gente está querendo que faça o contrário, né? Que faça a negação disso. Então, enquanto não estiver no fim do arquivo, é isso que significa essa linha aqui. Tá? Se eu tivesse tirado isso aqui, é enquanto estiver no fim do arquivo, né? E não, a gente quer que ele percorra todo o arquivo, o texto que nós temos, e enquanto ele não tiver chegado no final dele, eu quero que faça essas ações aqui, certo? Que ações são essas? Primeiro, eu vou chamar o fscanf, né? E assim como lá no fprintf, que a primeiro argumento passado é o arquivo, né? No caso, o ponteiro para o arquivo, né? Então, aqui que a gente chamou de arquivo mesmo, certo? E em seguida, nós fazemos como de costume no scanf, né? Então, nesse caso, queremos ler uma string, tá? E vamos reservar nessa string linha que eu criei aqui em cima, certo? Então, mesmo procedimento, certo? E em seguida aqui nós podemos fazer a impressão desse dado lido. Então ele vai pegar uma linha, né? Vai imprimir essa linha, vai armazenar nessa string e vai em seguida imprimir essa string. Aí ele vai repetir esse processo para cada linha até chegar no final do arquivo, certo? Aqui ele só imprime para separação uma quebra de linha. E aí, logo abaixo eu botei aqui um repetindo, né? E fiz a mesma operação. Isso só para mostrar para vocês o fseek e o rewind. Primeiro eu vou falar do fseek. O fseek ele permite que vocês definam um outro local para o ponteiro ao qual nós estamos tratando dentro do arquivo, certo? Então, primeiro, no fseek a gente tem que indicar qual arquivo nós estamos manipulando, tá? Segundo, o deslocamento, tá? Esse deslocamento é em bytes, tá? Que a gente pode pôr. Nesse caso eu botei 0 porque eu quero que ele não tenha nenhum deslocamento a partir do ponto que eu estabeleci. E que ponto é esse? O seek set. O seek set aqui, a gente está dizendo que é a partir do início do arquivo. Se é a partir do início do arquivo e tem 0 aqui, significa que ele vai ler do início ao fim do arquivo, certo? Se eu colocasse alguns bytes aqui, ele ia para o início do arquivo e ia fazer o deslocamento de acordo com o número de bytes que eu vou colocar aqui, tá? Ainda tem o seek cur, que é uma definição de uma macro também, assim como o seek set. Nesse caso, é de acordo com a posição atual do ponteiro, né?
Então, se vocês querem fazer um deslocamento em bytes, mas sem mudar o referencial da posição atual, vocês colocam o seek cur. E tem o seek end. Então, esse é em relação ao final desse arquivo, certo? Mas, normalmente, vocês vão utilizar o seek set, certo? Bom, isso faz com que o ponteiro que chegou no final do arquivo, como a gente pode ver aqui, ele vai percorrer esse while até chegar no final do arquivo e imprimir esse /n, tá? Esse fseek ele vai simplesmente passar o ponteiro lá para o início de novo e a gente vai poder fazer uma nova leitura do mesmo arquivo, certo? A mesma coisa faz o rewind, tá? Se eu executar com o fseek ou com o rewind, vai dar o mesmo resultado. Eu até vou mostrar para vocês, mas o rewind ele simplesmente volta para o início do arquivo, tá? Qual é a diferença então de usar um e outro? Dessa forma que eu usei aqui, nenhuma, né? Os dois vão fazer a mesma coisa. A diferença então é que o fseek a gente consegue determinar um deslocamento para o referencial que colocamos aqui. Já o rewind não, ele simplesmente retorna para o início do arquivo. Então, se vocês só querem retornar, eu recomendo só utilizar o rewind, que já é o suficiente, certo? E aí, em seguida, vocês têm essa impressão novamente, tá? Então, eu vou mostrar aqui primeiro com fseek. Vocês lembram lá do arquivo que tinha uma lista de produtos? Então, eu vou aqui compilar e executar. Ó, tenho que comprar arroz, feijão, batata e cebola. Ó, só para lembrar vocês, eu coloquei uma informação em cada linha, né? Só que aqui eu decidi imprimir de uma maneira diferente, né? Então a gente pode, não precisa imprimir o arquivo da mesma forma que ele foi lido, certo? Imprimir no nosso terminal. E aqui repetindo, né, com as mesmas informações, para mostrar que justamente o ponteiro foi para o início do arquivo, certo? Então vou fechar aqui e só colocar aqui no rewind, para vocês verem como ele funciona. Então é a mesma coisa, né? Mesmo resultado. Então ele vai imprimir todo o arquivo, depois volta para o início e vem aqui de novo, tá? Então é isso, gente. Deu para ver então que deu para dar uma boa vista assim, de como funciona o fscanf, o feof e o rewind e o fseek. Então já tem várias funções aí para vocês treinarem nos próximos programas que vocês fizerem aí com arquivos, certo? Então tá, muito obrigado e até a próxima aula.